E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Tá na Área do Esporte TV para atualizar as últimas notícias do nosso Palmeiras. Palmeiras que vira a chave agora para a Copa Libertadores da América. Verdão vem se preparando aí para enfrentar a LDU nesta quinta-feira às 21h30. Jogo bastante complicado que vai ser na altitude, galera. Palmeiras que está invicto nesta atual Libertadores. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Quinta-feira tem Palmeiras em campo, aí fora de casa, aí jogando na altitude de Quito contra a LDU. E temos, claro, informações sobre esse Palmeiras que vai buscar mais uma decisão de Libertadores, começando essa semifinal na próxima quinta-feira. Edu Rodrigues está na área com a gente. Boa noite para você, amigo. Um Palmeiras que se recupera de uma derrota ruim no Campeonato Brasileiro, com um adversário direto na briga pelo título, mas que agora, imagino, totalmente focado na Libertadores, onde também busca o título, né? Boa noite, Camila. Boa noite, amigos da mesa, todo mundo que está nos assistindo. Exatamente, Camila. A impressão que a gente teve aqui, cobrindo o dia a dia do Palmeiras, é que a partida contra o Flamengo foi uma partida muito à parte de tudo que está acontecendo na temporada do Palmeiras, que nesse momento é muito boa, né? O Palmeiras não se abalou, pelo menos é o sentimento que a gente teve com as pessoas que a gente conversa, não teve nenhum abalo a derrota para o Flamengo, até pela forma que o time se portou no Maracanã. Foi um jogo onde o Palmeiras teve muitos bons momentos, teve o gol do Gustavo Gomes no fim ali, que deu até um ar de esperança que pudesse empatar, não tinha muito tempo ali, mas o resultado não foi o que o Palmeiras esperava, obviamente, só que a postura do time foi muito bem aceita pelo Abel, aceita pela comissão técnica, diretoria. Então, assim, o Palmeiras está completamente focado nesse jogo da Libertadores, o que passou ficou para trás, e inclusive o Palmeiras está chegando neste momento, por volta das 8h30 daqui de Brasília. O Palmeiras está chegando lá em Quito. A Camila Alves, a nossa amiga setorista aqui de GE, daqui a pouco deve trazer aí todas as informações, todos os relacionados para a partida. Já adianto aqui que a nossa expectativa é que só não tenha os 3 lesionados, que a gente já vem citando aí durante a semana, que é o Everton, que não jogou contra o Flamengo, Paulinho e Lucas Evangelista. Então, o Palmeiras, pelo menos nessa questão, eu vi o Sibila entrando aí, o pessoal do Flamengo falando de algumas lesões. O Palmeiras já tem os seus desfalques certos, não tem problemas com suspensão, então é um time que vai completo para esse primeiro jogo contra uma LDU que tem problemas, A gente noticiou aí hoje no GE uma informação que a LDU trouxe, que o goleiro titular, o Gonzalo Vale, eu lembrei o nome dele, Gonzalo Vale, titular absoluto do time, não vai estar presente, teve uma lesão grave no joelho. Então é uma notícia, pelo menos, uma notícia que pode ser boa ou não, porque o substituto também é um grande pegador de pênaltis, 38 anos de idade, também várias convocações na seleção do Equador, inclusive já pegou um pênalti do Neymar. Então pode ter um pouco de vida fácil com outro goleiro, só que se depender dos pênaltis, o Palmeiras pode ter problema. E aí, falando desse time do Palmeiras, Raia, a gente vai saber, claro, na quinta-feira, que é o dia do confronto, mas eu acho que esse time que o Abel levou a campo contra o Flamengo é o que ele tem de melhor no momento, Acho que o Kelvin voltando para a lateral direita, o Andrés realmente fazendo esse papel de segundo homem no meio-campo com o Aníbal, e acho realmente que o Palmeiras vem de uma boa partida. É claro que o resultado foi péssimo, falando de Campeonato Brasileiro, por mais que o Palmeiras siga líder da competição, mas era uma partida boa coletivamente que foi atrapalhada por falhas individuais naquele momento, inclusive do Bruno Fux, que é outro que ganhou essa vaga em relação ao Murilo, uma briga na zaga. Dá para dizer que esse time, por mais que tenha sido uma partida ruim do Fux, é o que o Abel imagina de melhor para o Palmeiras nesse momento? Porque ele muda o posicionamento do Fux, O Fux, por um momento, ficava jogando como um meio-campista, Que quando o time era atacado, às vezes recuava para fazer uma linha de 3. Por necessidade também, porque ele foi para alguns jogos sem o Aníbal e sem o Emiliano, na data FIFA, por exemplo, E aí o bom rendimento do Fux como volante credenciou ele para pegar posicionamento do Murilo, e aí muda o lado do Gustavo Gomes na zaga. Eu não sei até que ponto esse aí, para esse jogo, vai ser o Palmeiras ideal na cabeça do Abel. Ofensivamente, eu acredito que sim. Os jogadores ali do meio de campo para frente são os que hoje tomam ali, tirando o volante, que há uma dúvida, obviamente. Eu acho, inclusive, que pode ser que o Fux volte para a posição de volante, abrindo ali Gustavo Gomes, Murilo, com o Fux um pouco numa linha mais à frente, para dar mais liberdade para o Andréas, inclusive. Mas, assim,
dos meio-campistas que pisam na intermediária adversária, é o melhor Palmeiras, com certeza. Eu tenho dúvidas sobre essa escalação justamente pensando nesse primeiro jogo fora de casa e pensando em altitude, né? Que é sempre um desafio para times brasileiros, um jogo físico com um desgaste muito grande, depois de uma partida que foi muito intensa para o Palmeiras também. Tenho dúvidas se ele não pode botar mais um jogador até no meio campo, até o próprio Fux com o Murilo voltando ao time, enfim. Acho que podemos, de repente, ter. Será que é descartado novidades, surpresinhas do Abel para essa partida? Eu não sei se ele muda a estrutura do time, não, Camila. Assim, tá funcionando bem, né? É uma estrutura que está funcionando muito bem, né? É um 4-4-2 ali bem feito. Quando o Fux acabou jogando como um primeiro volante, foi quando não tinha o Aníbal nem o Martínez por causa das suas seleções. O Aníbal acabou retornando, acabou falhando no jogo, mas é um cara que é titular absoluto da equipe. Mesmo tendo uma segunda falha, né? Digamos, importante, porque a primeira foi aquela contra o Corinthians. Sim. Naquela cabeçada que ele acabou sendo expulso, Mas é o time estruturado. A dúvida maior é sobre Veiga e Maurício. Imagino que o Maurício, por ser um jogador mais leve, o time que começou contra o Flamengo, ao meu ver, é o time realmente titular. Talvez um Giai, que tem características mais defensivas, e um Kelvin saia um pouquinho mais. Pode colocar o Fux como um terceiro zagueiro por ali, mas a estrutura acho que não muda muito, né? Que você coloca uma linha de 4, uma saída de bola onde desce um primeiro volante por ali, o André já é o segundo homem ou o primeiro volante, porque o primeiro volante acaba entrando na linha de zagueiro, você coloca os laterais. O Piquerez foi expulso, né, no jogo contra o Flamengo, então ele é titular absoluto, mas mais do que nunca ele deve jogar, até porque ele não vai jogar a próxima rodada. Eu acho que o Abel não muda, nunca está dando certo, não muda. É um time que continua sendo muito vertical, continua buscando muita triangulação pelo lado de campo, mas ao mesmo tempo tem um jogo apoiado. Tem esse jogo apoiado pela qualidade desses meio-campistas e de um Flaco que desce também, né, para ajudar nessa contribuição, e um Roque que ataca a profundidade. Eu imagino que ele vai manter. E é fundamental, quando você joga fora de casa na altitude, é você ter a posse de bola. E tem qualidade, tem jogadores que conseguem reter mais essa posse de bola. O que deve modificar na minha concepção, né, no meu pensamento, é que ele não vai marcar lá em cima, né? Se marcar lá em cima, pode ser que ele desgaste todos os jogadores ainda no primeiro tempo por conta da altitude. Saber jogar então ele deve baixar um pouquinho a linha de marcação, marcar a partir do meio de campo e sair rápido em transição. É por aí, né, Edu? E em algum momento, determinado momento, acho que ali, nos 2 jogos contra o River, nas quartas de final, a gente olhava para o time do Palmeiras que foi a campo naquelas partidas e imaginava que o Abel tivesse encontrado a forma de jogar, porque era uma dúvida, inclusive, como jogaria o Andrés. Sim. Só que aquela formação acabou sendo modificada por necessidade, porque o Lucas Evangelista se machucou e não volta a jogar mais em 2025. Então, essa mudança também do Andrés, de certa forma, foi forçada, né? Porque se a gente lembra, naquelas partidas contra o River, era o Andrés como meia de um lado e o Felipe Anderson do outro. Nesse momento, o Abel também precisa fazer alguns ajustes que já vêm de rodadas recentes do Campeonato Brasileiro. Exatamente, Benessi. A gente, como você bem lembrou, né, o Lucas Evangelista estava muito bem nessa temporada, vinha fazendo uma das melhores temporadas da sua carreira, e aí teve essa lesão, e aí o Abel teve que modificar. Em determinados momentos, surtiu muito bem, né? Surtiu efeito essa mudança com o Andreas como segundo volante, o Veiga ali jogando como meia, que ajuda bastante também essa função de segundo volante, e as coisas se encaixaram. E aí, no debate, vocês falando do Aníbal, eu acredito que o Aníbal, por mais que tenha falhado, ele é um homem de muita confiança do Abel. Tanto é que quando ele volta da seleção argentina, ele estreia pela seleção argentina, num dia anterior, no seguinte ele já joga ali contra o Bragantino, ele entra em campo contra o Bragantino no segundo tempo, porque o Abel realmente confia muito no Aníbal, então acredito que ele não deve mudar essa estrutura. E aí eu estava lembrando aqui, né, que eu estive lá na Bolívia, em La Paz, para o jogo da fase de grupos, e naquele jogo o Abel fez um esquema com 3 zagueiros. Então, se tivesse alguma modificação nesse time, eu poderia apostar, não acredito que vá ter modificações tão bruscas assim, mas eu apostaria talvez numa linha de 3, que aí ele consegue liberar mais o Kelvin, né, porque o Giai deve seguir no banco, e o Piquerez segura um pouquinho mais ali, quem sabe até o Piquerez fazer essas vezes de terceiro zagueiro, né, não precisa necessariamente colocar o Fux, Murilo e Gustavo Gomes, pode ser o Piquerez, que já fez diversas vezes essa função. Então o Abel tem o time na mão, é isso que eu acho que o que mais a gente tem que citar aqui, que o Abel tem o time nas mãos, todo mundo que entra sabe o que faz, como vocês bem citaram aí, o Fux entrou como volante, muitas vezes voltando para jogar como
como zagueiro, então todo mundo sabe muito bem suas posições, e lá na frente Flaco Lopes e Vitor Roque, que é a grande esperança do Palmeiras para esse jogo. O Flaco, inclusive, que é um homem altitude, né? Ele gosta muito da altitude, já é o terceiro jogo que ele vai atuar pelo Palmeiras na altitude, já fez nas 2 vezes que ele foi jogar contra o Bolívar, ele deixou dele, quem sabe deixa aí na terceira partida, pode pedir música no Fantástico, o Flaco, se fizer isso, mas é uma grande esperança. Ele gosta, ele falou que gosta, se sente bem jogando na altitude, algo raro da gente ouvir, né? Mas o Flaco diz que gosta, então a gente não vai contrariá-lo. Tem que descobrir o tamanho dos pulmões aí do Flaco Lopes, deve ter uma coisa diferente. O jogo diferente. desse ano contra o Bolívar talvez seja até a virada melhores, de chave, né, do Flaco. Acho que, verdade, claro, quando ele volta, quando ele vira dupla de ataque do Vitor Roque, é o momento em que os dois se encaixam e se entendem muito bem. Mas o jogo de retomada de confiança dele talvez seja esse contra o Bolívar nessa temporada. E é o desafio de amanhã. Agora você falou, Edu, talvez 3 zagueiros, e aí sobraria para um meia, talvez para o Veiga ou para o Maurício, né? Que é a dúvida ali do meio-campo do Palmeiras, se houvesse essa mudança? Como eu citei, Camila, pode até manter essa mesma formação com o Piquerez atuando como um terceiro zagueiro. E o Felipe Anderson joga muito bem naquele corredor, né? O Felipe Anderson ajuda muito, então talvez possa nem mudar. O que eu acho que possa acontecer é o Fux indo para o banco e o Murilo voltando ao time. Na entrevista coletiva pós-Flamengo, o Abel foi questionado sobre essa opção de colocar o Fux, que ele acredita que tem uma saída de bola muito boa, e realmente o Fux tem se destacado por essa saída de bola, e falou que o Murilo vinha de um desgaste muito grande de muitos jogos, então ele optou por deixar o Murilo descansar um pouco, porque vinha aí, enquanto o Gustavo Gomes estava na seleção, ele estava jogando, o Fux veio, ele continuou jogando, então quem sabe o Murilo, eu acredito que o Murilo possa voltar para esse time, e aí o Piquerez faça essa linha de terceiro zagueiro, fazendo com que o Felipe Anderson atue pelo corredor. Pelo menos é a aposta que a gente tem nesse momento aqui. O Murilo, inclusive, que se lesionou durante a temporada, né, na Copa do Mundo de Clubes, ficou fora do time por algum período, enfim, voltou e nesse momento acabou perdendo a vaga para o Fux. Edu, muito obrigado pelas informações, amigo. Volte sempre ao Tá na Área. Então, na quinta-feira tem LDU e Palmeiras abrindo, então, essa etapa da semifinal da Libertadores. Giro de repórteres justamente com ele, o José Paes, que está na Academia de Futebol. Boa tarde, José Paes. O Verdão já embarcou para o Equador? Boa tarde, Michele. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Sim, já embarcou para o Equador, onde faz na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, no horário de Brasília, o jogo 1 da semifinal da Conmebol Libertadores diante da Liga Deportiva Universitária, a famosa LDU. E vai ter que encarar lá em Quito uma altitude importante de quase 3.000 metros, hein, Michele? Então, vai ser um jogo muito complicado para o Palmeiras. Terá 2 adversários, a LDU e também a altitude. O Palmeiras que fez um treino hoje aqui pela manhã, aqui na Academia de Futebol, e depois desse treinamento, então, viajou com destino a Quito, lá no Equador. O Everton, que está machucado, está com uma fissura na mão direita, não vai jogar novamente com a camisa do Palmeiras. Carlos Miguel deve ser mantido no time titular, lembrando que o Palmeiras optou aí por um tratamento conservador junto ao goleiro que hoje é o titular, que é o Everton. Carlos Miguel reserva, assumindo a vaga agora. Então, a expectativa aí de que o Everton volte mais para frente, aí dentro de um mês, quem sabe, retornem à meta do Palmeiras. Palmeiras que defende uma invencibilidade muito importante na Conmebol Libertadores contra equipes estrangeiras, não perde de um time gringo nessa competição desde abril de 2023, então um longo período aí, mais de 2 anos e meio. A última derrota do Palmeiras foi para pro Bolívar, jogando na Bolívia lá em abril de 2023, de lá para cá 25 partidas, 19 vitórias e 6 empates para o Palmeiras. O Palmeiras tem uma história riquíssima na Conmebol Libertadores, buscando aí o tetracampeonato da competição, e quem sabe a gente pode ter uma final aí entre Palmeiras e Flamengo, que também estão brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Flamengo tem o Racing pela frente na outra semifinal da Libertadores. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar um pouquinho sobre o Palmeiras. Daqui a pouco eu retorno com mais informações. E para falar sobre o Endrick, quem será que o Endrick está voltando para o Palmeiras? Depois de jogar um pouquinho lá no Real Madrid, Michele? Isso é assunto para daqui a pouco. Agora vocês podem debater um pouquinho aí essa partida contra a LDU, tá bom?
Obrigada, Zé Paz. Vocês acham que essa derrota para o Flamengo pode impactar em alguma coisa o jogo de quinta-feira do Palmeiras contra a LDU? Não. Eu penso que não. Primeiro, porque o Palmeiras é um time já cascudo, tem um treinador vencedor dessa competição, um treinador que sabe administrar muito bem as situações, o Abel é expert nisso, e o Abel com certeza ele vai capitalizar esse momento, essa derrota do Flamengo, para tentar elevar o moral desse time, para fazer uma decisão. Para mim é uma decisão contra a LDU, porque se o Palmeiras conquista um resultado positivo lá, que é palpável apesar da altitude, o Palmeiras vai chegar a mais uma final de Libertadores. Se ele faz uma vitória lá, Salazar, eu não vejo como a LDU inverter, desculpe, aqui no Allianz Parque. Então, o jogo tem caráter de decisão, o Abel no emocional, ele sabe trabalhar o grupo, quero esperar o Zé Paz lá na próxima entrada dele para a gente falar do Carlos Miguel. Também quero falar Tenho algumas ressalvas sobre Carlos Miguel no gol do Palmeiras, se é ou não a melhor opção. Mas, de qualquer forma, vejo o Palmeiras muito forte, apesar da altitude aí aproximada de 3 mil metros lá em Quito, Salazar. Da mesma maneira, meu palpite é o Palmeiras, inclusive, vence em Quito. O Palmeiras joga com muita tranquilidade e chegou no nível do Palmeiras ser muito respeitado e temido fora de casa na Libertadores por estes adversários. Eu duvido, Garrafa, que a LDU vai partir para cima do Palmeiras. Sim. Mesmo na altitude, mesmo diante do seu torcedor, mesmo num caráter decisivo de ida e volta de mata-mata, eu duvido que a LDU vai partir para cima do Palmeiras por respeitar. O Palmeiras já deixou claro para todo mundo, não é uma ocasião, não é um momento. O Palmeiras tem feito isso, tem feito disso uma prática comum das suas atuações na Libertadores. E sobre a pergunta da Michele, é só você reparar em toda essa era Abel, a maneira como ele consegue, para mim, esse é o grande mérito, mais do que os méritos táticos e tudo mais. O Abel Ferreira, além de conseguir manter a equipe dele sempre motivada ano a ano, ele consegue a reação psicológica do seu elenco, dos seus jogadores, de uma maneira realmente incrível. Ele tem o poder de virar a chavinha. Ele tem o poder de virar a chavinha. O Palmeiras, cara, eliminado pelo Corinthians, daquele jeito que foi, com a torcida até parte dela, querendo a saída dele, e rapidamente o time volta a vencer, assim, mas rapidamente a rodada... Qualquer outro clube estaria ainda com essa ferida aberta. Exato, amargaria ali aquela crise, ele consegue rapidamente... E talvez, Salazar, ali foi o momento mais difícil que o Abel passou dentro do Palmeiras, com muros pichados. Ele até hoje fala disso. Tanto que recentemente ele falou, né, na coletiva, ele sempre lembra desse episódio, mas ele consegue estancar, pelo menos tecnicamente no time, a situação negativa de uma forma muito rápida. Não dá tempo, porque você está incomodado, magoado e tal, de repente 3 dias depois você está em campo, o Palmeiras vai lá e vence. No outro jogo aí já emendou uma série de goleadas, 3, 4-1, 4-1 de novo. Então assim, ele consegue, isso tem sido histórico. Quando perdeu para o Boca ou para o Atlético Paranaense aqui no Allianz Parque, da mesma maneira Salazar, o Palmeiras seguiu. Esse jogo, ele tem uma importância muito grande, porque no próximo final de semana o Palmeiras tem o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e depois o jogo de volta contra a LDU pela Libertadores. Perfeito. Se ele se complica, se ele não faz um resultado bom contra a LDU, ele fica naquele dilema. O que eu faço no domingo contra o Cruzeiro, tendo uma decisão pela Libertadores na outra semana? Você tem que dar 100% nos 3 jogos, o que fica difícil. Então, se você... lógico que isso Dá para manter força máxima em todos esses jogos que tem pela frente? Não acredito. Eu acho que ele vai ter que dar uma variada. Só que o Palmeiras tem um elenco muito bom. A hora que ele decide uma hora que ele precisa mexer, ele não vai mexer nos 11, mas ele vai mexer um aqui, outro ali e vai mesmo assim manter o Palmeiras muito forte. Faz o resultado contra a LDU, você tem tranquilidade para trabalhar contra o Cruzeiro e, entre aspas, administra o jogo da volta contra a LDU em casa. Sem viagem. Então, sem viagem. 2 jogos o jogo é muito importante, mas se vem um resultado adverso, muda todo o cenário, porque você tem Cruzeiro, que é briga... pau e pau com o Flamengo. Não dá para soltar o Brasileirão, não dá para tirar o Libertadores. Então, olha o peso desse jogo. Peso de jogo. Mas vejo o Palmeiras em totais condições de lutar pelos 2 títulos. Também. Não é uma questão só de, é obrigação. Não. O Palmeiras eu vejo até com um certo favoritismo nas duas competições. Eu continuo dizendo, para mim, o campeão brasileiro será pelo técnico, pela fase e tudo. Bom, ontem tivemos o encerramento da 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com um duelo entre Ferroviária e Paysandu. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!